antes do dilúvio, ainda respirava, mas já não vivia. As cidades estavam cheias de vozes, de festas, de excessos, de orgulho. Os homens haviam se tornado gigantes em seus próprios olhos e pequenos diante do céu. A violência corria pelas ruas como um rio invisível. O forte esmagava o fraco. O justo era ridicularizado. O mal era celebrado como se fosse liberdade. E ninguém mais olhava para cima. O Criador observava cada lágrima escondida, cada injustiça silenciosa, cada coração endurecido. E o coração de Deus se entristeceu, porque a terra que deveria ser jardim havia se tornado ruína. Mas em meio a uma geração perdida, existia um homem diferente. Noé, um homem simples, um homem velho, marcado pelo tempo, mas não corrompido por ele. Cabelos grisalhos como neve antiga, barba espessa carregando o peso de muitos anos, túnica humilde, coração desperto. Enquanto o mundo corria para longe de Deus, Noé caminhava com ele. E então, numa tarde em que o céu parecia pesado demais, o vento parou. O silêncio caiu sobre a terra. E Noé ouviu, não com os ouvidos, mas com a alma, uma voz que não era som, era presença, uma voz que atravessava a eternidade. Noé. O coração dele tremeu, e a voz continuou. A violência encheu a terra. Chegou o fim, mas contigo começarei de novo. Noé caiu de joelhos, porque quando Deus chama um homem pelo nome, o destino se move. Então veio a ordem impossível. Constrói uma arca, um barco gigantesco num mundo que nunca tinha visto chuva. Para os homens, loucura. Para Deus, salvação. Noé colocou a primeira tábua no chão com mãos tremendo. E naquele instante, algo começou. Cada martelada era uma oração. Cada pedaço de madeira, um ato de fé. Os dias viraram meses. Os meses viraram anos. E a arca crescia. Mas junto com ela, crescia também o desprezo do mundo. Eles vinham rir. Olhem o velho. Um barco? Aqui? Você acha que Deus vai destruir o mundo? As gargalhadas cortavam o ar como lâminas. Mas Noé continuava. Porque fé verdadeira não depende de aplausos. Depende de obediência. À noite, sozinho, ele olhava para suas mãos feridas e chorava em silêncio. Não por si, mas pelo mundo, porque Noé não queria destruição, ele queria arrependimento. E então, depois de anos, ela estava lá, colossal, imensa, dominando a paisagem como um monumento de esperança. A arca não era apenas madeira, era profecia, era aviso, era refúgio, e o céu estava prestes a se abrir. Então aconteceu. O impossível começou a caminhar. No horizonte, primeiro como sombras distantes, depois como formas claras, animais surgiram, 2 a 2, como se a própria criação estivesse obedecendo a um chamado invisível. Elefantes avançavam com passos pesados. Leões caminhavam em silêncio, sem ferocidade. Girafas se erguiam como torres vivas. Aves cruzavam o céu em círculos perfeitos. O mundo que antes ria, agora se calava, porque havia algo sagrado naquele movimento. Noé observava com lágrimas. Não era apenas um espetáculo, era um sinal. O céu estava confirmando: eu estou contigo. A arca se encheu de vida. Cada criatura entrando era como uma centelha de esperança sendo preservada. E então veio o momento final. A porta ainda estava aberta. O último espaço de misericórdia. O mundo hesitou. Alguns correram, outros gritaram, mas não era arrependimento, era medo. Noé ficou parado diante da entrada colossal. Seu rosto carregava um peso impossível. Ele sabia. Aquela era a última chance.
Mas os homens amavam demais a escuridão para entrar na luz. E então, sem mãos humanas, a porta começou a se fechar, lentamente, como se o próprio céu estivesse selando o destino. Os gritos do lado de fora ecoaram como um lamento tardio. A madeira se encontrou. O som final foi como sentença. Dentro, vida. Fora, juízo. E então, o céu se rompeu. Primeiro gotas, depois chuva, depois torrentes. A terra tremeu. As águas se levantaram como muralhas. O mundo, que se achava eterno, descobriu que era pó. Ondas gigantes golpeavam a arca. Relâmpagos rasgavam a escuridão. O caos engolia tudo. Noé apareceu na janela, seu rosto iluminado por flashes de luz. Os olhos cheios de dor, ele não celebrava, ele orava. Porque mesmo quando Deus julga, seu coração ainda sofre. Dias e noites passaram, o mundo desapareceu. Só havia água e silêncio. Dentro da arca, Noé se ajoelhava. Animais respiravam em quietude. A humanidade inteira havia sido reduzida a um único barco, flutuando entre céu e abismo. E então, o silêncio mudou. O vento soprou diferente. As águas começaram a baixar, como se a ira tivesse terminado e a misericórdia estivesse voltando. A arca tocou terra, uma montanha, um novo começo. Noé abriu a janela. O ar era limpo. O mundo parecia recém-criado. Ele soltou uma pomba. Ela voou sobre a vastidão silenciosa e, quando voltou, trazendo um ramo de oliveira, Noé caiu em lágrimas, porque aquilo significava: a vida recomeça, a esperança venceu. E então Deus pintou o céu, um arco de cores, um arco-íris, como uma assinatura divina sobre a tempestade, como se dissesse: eu não esqueci de vocês. E Noé, ali, diante de um mundo lavado, compreendeu: o fim nunca é o fim. Quando Deus decide recomeçar, se você quer continuar vivendo histórias bíblicas como nunca antes, com profundidade, emoção e qualidade cinematográfica, este canal é para você. Inscreva-se agora e ative o sino para não perder os próximos episódios. Toda semana, uma nova jornada pelas Escrituras espera por você. Faça parte dessa comunidade de fé, compartilhe com quem ama a palavra e caminhe conosco pelas maiores histórias da Bíblia.